Seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta, o local onde você eleva a sua faixa em times comerciais. Muito obrigado pela sua presença, parabéns por você estar aqui, é uma grande honra para mim ter você aqui comigo e parabéns por você estar aqui. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você decidiu estar aqui se desenvolvendo, aprendendo, e que bom que você está aqui para que a gente possa contribuir junto com você, junto de você. Quero fazer um pedido especial também, que você já sabe o que é, porque a gente sempre pede, por quê? Porque, se você fizer isso, mais pessoas vão ter acesso ao podcast, a gente vai conseguir contribuir, elevar a faixa de mais pessoas, a gente vai conseguir agregar na vida de mais pessoas. Então, o que é? É aquele pedidinho de sempre que você já sabe. Curta, comente, compartilhe, inscreva no canal, ative o sininho e faça essa parada toda aí para ajudar. Hoje nós iremos falar sobre como treinar um time de vendas de alta performance, ou seja, como ter um time que converte de 20% a 50% em call. Essa é a minha meta, é te ensinar, te agregar com você e contribuir aí para que você possa performar com o seu time e vender cada vez mais. Beleza? Ao meu lado, o meu sócio Vinícius de Sá, o cara sabe muito. Fala, Vini. Valeu, Yuri. Tamo junto. E hoje a gente vai falar do time de closers, né? Que é a pessoa que pega lá o cliente na apresentação, faz uma apresentação memorável, fabulosa e ao final faz o fechamento de alta performance, que é o fechamento full sales, que converte aí 20%, 40%, 50% em call para produtos de alto valor. Como é que a gente aqui na Full Sales a gente faz o treinamento dessa mão de obra hiper especializada? A gente fala que treinamento de closer é praticamente treinamento de médico, porque a intensidade de treinamento e todos os detalhes da venda, eles são tão vastos que precisa de um treinamento intenso e um perfil intenso também, uma vontade desse closer estar realizando. E a gente, como empresa, não dá para contar com closers prontos por aí. Você tem que ter um treinamento interno para treinar closer, para você não ficar dependendo. Porque o que até que está acontecendo com a gente aqui, a gente está com um planejamento de escalar para 24 milhões ao ano, 2 milhões por mês de venda, a gente já enxerga que um gargalo vai ser contratar closer. Mesmo a gente sendo referência em treinamento de contratação de closer, a gente não quer passar por esse gargalo que a gente está enxergando. E até por isso, né, Yuri, que a gente está fazendo alguns produtos para formação de closer que a gente vai cobrar para ter mão de obra, além do nosso treinamento interno. Então, para você não perder tempo, não investir tempo treinando uma pessoa e depois ela sai, porque a pior coisa do mundo, Yuri, é você saber que tem que treinar um closer, aí você vai, beleza, vou marcar 1 hora todo dia com ele, postar produto, mostrar a empresa, e para você treinar a pessoa 1 hora, você tem que preparar pelo menos mais 1 hora de treinamento antes. E antes de preparar esse treinamento, você já tem que definir um mapa de treinamento para essa pessoa. Ou teu gerente, né? Aí você pode delegar para o gerente não fazer bem, mas você tem que investir no tempo. E a pior coisa do mundo é você investir esse tempo e esse tempo vai para o beleléu porque a pessoa depois não está mais na tua empresa. Perfeito, Vini. Ótima colocação. Inclusive, deixa eu falar para a galera que está assistindo que é o closer, né? Porque a gente tem vários públicos aqui. A gente tem um vendedor, a gente tem um dono de negócio, a gente tem um curioso que tá aqui. Deixa eu ver esses doidinhos aí nesse podcast, que esses caras aí bonitos, pá. Então a gente tem várias pessoas. Então vamos lá. Quem é o closer? O closer é o especialista em vendas de alto valor. É o cara focado em fechar vendas. Só atende cliente previamente qualificado, trabalha muitas vezes no conforto da sua casa, home office, ou presencial, ou híbrido. E também não precisa prospectar. Esse é o closer. Ele atende... Como é que é o fluxo? Só para você entender. O lead chega no funil, né, num canal de vendas, tá? Vou chamar um canal de vendas. E aí o SDR, chamado de pré-vendas, entra em contato com esse lead, qualifica o lead. O lead sendo qualificado, ele é agendado para um closer, que é o vendedor especialista, que vai sentar ali e fazer um fechamento de vendas com a pessoa. Esse cara é o cara que fecha negócios. E aí, por que esse cara tem que ser especialista, Vini? Por que esse cara tem que ser um bom fechador de negócios? Por que esse cara tem que ser treinado, melhor dizendo? Porque esse cara tem que ser muito bom de fechamento de vendas. Porque ele vai sentar na frente do cliente e a meta dele é vender algo para o cliente, não deixar o cliente sair dali sem comprar.
E isso requer Legal. treinamento. Exatamente. Se você não treina o cara não fica. E se ele não, o cara não performa. E se ele não performa, ele pede pra sair, porque ele não aguenta a pressão com ele mesmo. Tipo assim, eu tô aqui, não tô vendendo nada, ele começa a se sentir mal, se sentir frustrado, se sentir derrotado e ele começa a entrar no vibe, numa frequência ruim e automaticamente ele vai e fala, eu quero sair. Aconteceu isso em uma das operações que a gente toca. Exatamente. Né? A gente chegou lá com uma pessoa extremamente determinada, né? A menina boa, cara, determinada, focada, tipo, gostava de trabalhar, gente boa demais. Chegou nos nossos ouvidos que ela queria ir embora. Então a gente chegou lá, vou embora. Porque ela não estava convertendo. E aí a gente pegou e começou, ó, treinamento. Treinamento nela. Treinamento. Mês passado, essa menina foi top 3 no ranking, bombou de vender, Vendeu 22 mudou vendas completamente aí de 10K. Mudou completamente o mindset, mudou completamente a vibe e tá indo bem pra caramba. Por quê? Por causa de treinamento. Vini, o que tu acha dessa galera que joga o vendedor lá, que joga o closer lá e fala se vira? Não dá certo, né, Yuri? Que queria eu. Não, é porque, assim, a gente é dono de negócio, eu sou dono de negócio. Antes de falar de consultoria de vendas, eu tinha uma empresa que vendia com closer seta 1,7 milhão, 2 milhões por mês. E eu tinha essa mesma dificuldade, ter que treinar o pessoal. Então, se eu não treinasse, não tinha jeito. E, sim, demanda muito tempo. E aí, o empreendedor, você toca que tem que treinar. Cara, tem que treinar. Você está aqui, provavelmente já está nesse estágio, ou quase chegando, ou já chegou nesse estágio. Só que aí vem o outro capítulo. A gente tem recurso financeiro e tempo escasso. Uhum. A gente tem recurso limitado para oportunidades ilimitadas. E aí o treinamento demanda muito tempo se você não fizer da maneira certa, se você não tornar isso um processo. Então, mesmo que você treine, a pessoa pode ir embora, principalmente, Yuri, depois da pandemia. Sabe o que aconteceu depois da pandemia? As pessoas flexibilizam o trabalho. Do nada, elas, cara, quer saber? Não quero ter pressão, tô ganhando 8 mil, agora quero ganhar 3. Isso, claro, que você pode reverter com cultura. E aí o empreendedor ficou, e eu passei por isso, né? Eu comecei a pagar muito bem na pandemia. Eu pagava muito bem para time comercial, mas depois a pessoa não queria responsabilidade, cara. Já teve uma menina que estava ganhando 8.800 e ela queria ganhar 2 para não ser cobrada, por um trabalho administrativo. E aí, cara, frustra o líder, frustra o dono da empresa, tem que contratar outra pessoa, tem que achar outra pessoa, tem que rampar outra pessoa. E aí a gente criou um processo mais previsível e automatizado de trazer e treinar pessoas que não demandam tanto dinheiro e tempo. Essa é a ideia, assim, da Lave. Por isso que a gente criou um processo de treinamento mais inteligente. Então, por exemplo, o que a gente criou de processo aqui na FSS? Se você já viu o RH comercial, uma live fabulosa, como a gente contrata comercial e faz ele ter resultado na primeira semana, é porque antes de contratar, a gente tem 2 entrevistas. A entrevista com o RH e o gestor. Entre essas 2 entrevistas, Yuri, tem o pré-treinamento de 5 vídeos, de 1 hora, 1 hora e meia, que já é tipo 80% do que ela precisa. Então, antes dela ser contratada, o custo de treinamento é dela. Porque muito acontece se você contratar uma pessoa e em 1 semana ela sai. Começou a acontecer, foi um fenômeno. Não é culpa de você, empreendedor, tá? Fica tranquilo que não é contigo. Começou a acontecer mais. Então, a gente fez o quê? Um processo de pré-treinamento em que a gente faz um treinamento antes dela ser contratada. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem um EAD de closer. Para o treinamento de onboarding, o que acontecia sem o EAD? Entrava uma pessoa nova, tinha que você colocar a hora gerencial, porque nosso EAD deve ter, sei lá, 40 horas, 30 horas, sei lá, digamos, não contei. Mas imagina o teu gerente ficar 30 horas para cada nova pessoa que entra. Porque tem já o bonde andando e tem a pessoa que entra. Uhum. Imagina ele treinar, passar o conhecimento 1 a 1. Aí se esse líder vai embora, para onde foi esse conhecimento? Então, o onboarding, depois, né, que eu falei do pré-treinamento, depois a pessoa foi contratada, ela tem um processo de onboarding e aí tem o treinamento onboarding. O treinamento onboarding, como ele é sempre igual para todo mundo, virou EAD. O que o líder faz? Ele controla através do nosso HS Success. O que é o HS Success? É o Human Success, que é o tipo Customer Success, que para resumir é o sucesso do humano, que RH
Human, né? RH se chama Recurso Humano e a gente tem o Sucesso do Humano aqui. E aí o Sucesso do Humano apoia o líder para ver se a pessoa está assistindo o EAD. E quando ela assiste, ela tem que fazer um resumo em áudio para mandar para o líder. Então, cada vídeo a gente vai provando que ela viu, porque ela tem que mandar um resumo. Então, todo o EAD, cara, ela tem que passar. Além do EAD, primeira semana, ele começa a ir para os atendimentos junto com o closer. Então, ele vai ver a parte teórica e ver a parte prática. Isso consome tempo de quem? De ninguém, porque o closer já vai fazer a apresentação, o cliente vai estar lá, ele vai lá de espelho, que a gente chama, né? Ele fica lá paradinho, o closer fala, olha... O João, cliente, o potencial cliente. O fulano tá entrando aqui na call, ele tá aprendendo, ele vai ficar caladinho aqui só para escutar a gente. Tudo bem? Tudo bem. E aí ele segue lá fazendo isso na primeira semana. Então, na primeira semana já entra no AD e já faz o espelho. Terceiro treinamento, ele faz o Fórmula da Manhã, que é esse nosso documento mental. O que é o Fórmula da Manhã? É um arquivo que a gente criou para treinar o mental do nosso time. Nosso time faz o nosso treinamento mental todo dia. O que é o treinamento mental? São várias afirmações positivas para ele fazer diariamente. Meu gerente cobra diariamente que ele faça. E aí, segunda semana aqui, o que a gente tem? Ele assiste o EAD nosso para treinamento, como é que você faz fechamento em call, como é que você faz pegar o pagamento, como é que você reveste a objeção, e ele vai estudando também a metodologia nosso produtor. Então ele pega, por exemplo, a gente que vem de programas de aceleração, a gente tem um conteúdo gravado para cliente, ele assiste essa parada toda já na segunda semana. E aí ele vai vendo gravações de apresentações. Gravação de apresentação custou tempo de quem? De ninguém. Legal. Ou seja, o gerente que quer pegar a equipe e continuar performando, ele não precisa olhar para trás para ver, para treinar o cara, perder aceleração, porque até o gerente que está acostumado, ele investe muito tempo em treinar essa pessoa. E se essa pessoa sai, ele fica frustradíssimo, porque ele perdeu 1 mês e meio da vida dele treinando a pessoa. Tá, e aí, o que ele faz? Ele só vê se a pessoa está assistindo. E o que a gente desenha no nosso pré-treinamento? Nosso pré-treinamento é o treinamento do BOP. O que faz? Da pessoa se sacrificar antes de conseguir a vaga. Tudo que o ser humano se sacrifica para ter, ele dá mais valor. Ou seja, quando a pessoa entra, ela entra empolgada para realizar o treinamento inteiro, porque ela já chega tendo que se sacrificar, passar por uma prova extensa, um processo seletivo comprido para ganhar a vaga. Quando ela ganha a vaga, ela fala, cara, essa vaga é minha. É assim que está acontecendo nas pessoas que a gente contrata. Inclusive a Tati do nosso RH, ela mandou assim para mim, Vinícius, olha só, esse depoimento. O pessoal que passa pelo processo seletivo fala que esse pré-treinamento é uma mentoria de graça, devia ser cobrado. Cara, é interessante você trazer, e aí eu quero falar com a galera. Se você quer ter um time de alta performance, você precisa treinar esse time. No nosso processo, a gente está com um closer novo que acabou de entrar na operação, ele vai ficar 1 mês treinando. 1 mês treinando, basicamente. Por quê? Porque a gente quer essa pessoa bom de performance. Ah, mas e se sair depois? Brasil, mas a gente vai treinar essa pessoa. Por quê, Vini? A melhor closer de uma das nossas operações, de um cliente nosso, era uma professora. Professora. E a menina tá bombando de vender. Sabe por quê? Porque ela foi treinada, desenvolvida, capacitada. Então, se você quer ter um time de alta performance, treine esse time. E aí vai uma outra sacada. Eu prefiro pegar pessoas ensináveis, com pouca ou sem experiência, do que muitas vezes pegar um cara pronto. Porque uma pessoa com pouca ou sem experiência, ela é ensinável. Eu consigo treinar ela do jeito, ela não vai ter vício, ela não vai ter mania, ela vai se adaptar muito fácil à cultura, ela vai ser grata porque ela vai performar ao lado. Já uma pessoa que está pronta, muitas vezes ela é cheia de vício, cheia de mania, às vezes você acha a última bolacha do pacote e assim vai. A gente já teve isso. Isso. Então, quando você pega uma pessoa ali e você investe tempo treinando, desenvolvendo, capacitando essa pessoa, cara, essa pessoa explode na tua operação. É claro que tem que ter uma boa seleção, né, antes.
Tu pega uma pessoa ali, no processo seletivo da gente, né? A gente já vê a garra da pessoa no meio do processo. Então, alguns indícios, né? Por exemplo, a pessoa lá, passou pela entrevista, a primeira entrevista, passou pelo filtro. Aí a Tati fala, agora você tem que assistir o treinamento. Por exemplo, a Tati deu lá 10 horas da manhã para a pessoa o link. Pô, chegou 4 horas da tarde, ela manda mensagem com o resumo, com tudo pronto. Pronto, já fiz. Cara, essa pessoa tem garra. A pessoa tem atitude. Essa que é trabalho. Então você consegue pegar. E aí, quando ela vem para a operação, você treina ela. Treina ela, desenvolve ela, capacita ela. Cara, essa pessoa vai performar no teu negócio. E pode ser que saia, nem sempre tu vai acertar. Mas a tendência dessa pessoa ficar na tua operação, gerando muito fruto, e durante muito tempo é grande, porque você ensinou ela. A gente tem, por exemplo, um nosso coordenador de pré-venda. Era um cara cru, que o Vinícius teve ali, ó, do lado, ensinando na raça. Hoje é um cara que sabe muito sobre SDR. Por exemplo, ele mandou uma mensagem agora há pouco, e eu tinha falado uma coisa, ele mandou uma mensagem, falei, tá tranquilo, Gabriel. Ian, tu que sabe. Falei pra ele, tu que sabe, eu confio em tu sabe mais do que SDR do que eu. Mas foi treinado do zero. Exatamente. Entendeu? Então, acho que a gente teve já vários casos de pegar a gente pronta, isso é pior do que a pessoa que não está pronta. É uma pessoa que tem um bom perfil e você treina, né? Mas o que a gente passa aqui sempre, Yuri? É sempre o melhor resultado, pelo menos esforço possível. Uhum. Pelo menor custo possível. Então, quando a gente faz esse treinamento, o Close ele aqui está pronto para atender em 21 dias. São 3 semanas exatamente. E aí a quarta semana ainda é considerado esse treinamento que ele pega os leads mais desqualificados, né? Então, a gente considerando essa última semana que ele atende, realmente é um período longo assim, de treinamento. Mas é necessário para ele entrar direto no KPI. O que é o KPI? É o Key Performance Indicator. Para ele já entrar fazendo venda. Isso é tão importante para ele quanto para a operação. Imagina você investir em tráfego, porque cada atendimento, em geral, tem negócio que paga tranquilamente 200, 250 reais por atendimento. Tem custo de aquisição de cliente e custo de call. Então você colocou, sei lá, 4 atendimentos para o cara não está performando, é R$1.000 e a pessoa mais provavelmente sair. Então o treinamento é muito importante. E aí o treinamento também, depois que a pessoa sai desses 21 dias... Tem um treinamento diário de closer, que tem 1 hora. Total. E qual que é o treinamento que a gente tem feito? Tem 2 tipos que a gente tem investido. Já que a gente já fez toda a bagagem inicial, no máximo ele vai tirar as dúvidas com o gestor, a gente tem o roleplay. O que é o roleplay? É o teatro, ou seja, vamos fazer esse pacto aqui de confirmação com o cliente. Pacto de confirmação, só para você que está em casa entender, quando você faz uma apresentação de vendas que a gente faz aqui, a cada momento que você apresenta uma ideia, você faz um pacto de confirmação com o cliente para ver se ele está na mesma página, se faz sentido para ele, se é isso que ele quer para a empresa ou se ele valida aquela informação. Então, um exemplo disso é fazer teatros, né? O closer faz, o gerente dá o feedback. E aí alterna com review de call com feedback de call. Boa. Então, feedback o tempo todo de call, porque a bagagem inteira já está feita. E o que o EAD garante? O EAD garante homogeneidade no treinamento. Porque até eu lá atrás já fiz vários modelos de treinamento. Quando entrava a equipe nova, eu sempre pedia para o meu RH fazer assim, não, coloca 4 pessoas de uma vez só para não ter que dar treinamento só para uma pessoa. Aí eu criei um modelo de, às vezes, entrar 4 pessoas de vez em quando no comercial, sabendo que tantas pessoas já iam sair. Né? Então isso acontecia no comercial. Só que eu tinha que fazer de novo o treinamento para essas pessoas. O meu gerente fazer de novo esse treinamento. Agora o EAD ele homogeniza. Né? E aí o gerente vai acompanhando esse closer nesse momento. Ou seja, a gente cria um processo, uma máquina de gerar closer. E aí outra coisa que a gente está fazendo, você que quer contratar closer futuramente pela FSS, que a gente é especialista, não contrata secretária, não contrata social media, só contrata comercial porque entende de comercial. A gente está fazendo um webinar, né, que é uma aula online para
apresentar a oportunidade de closer para até trazer aquele perfil que não é o convencional. Por exemplo, a gente viu que o professor, quando entra para closer, se treinar, o cara arrebenta. Então esse webinar vai comunicar, o anúncio vai comunicar. Você que é professor, imagina você poder trabalhar remotamente de casa, ganhar de 10 a 20 mil reais por mês, porque é isso que o closer ganha, se performando. E tal, chama ele para o webinar, mostra a profissão de closer e no final vende a formação closer da FSS. Aí a gente mata 2 coelhos, até 3 coelhos numa cajadada só, porque a gente consegue formar esse closer, consegue vender o treinamento. O que acontece? Quando a pessoa paga para um treinamento, ela dá mais valor ou menos valor? Mais valor. Então a gente inverte o custo de treinamento financeiro de tempo para a pessoa. E a gente vai lá na nossa formação, a gente abre uma vaga, seja para nossa empresa, ou seja para cliente. A gente atrai esse closer, mas esse closer já conhece o Yuri, já conhece o Vinícius, tá só esperando, pelo amor de Deus, me chamar para uma vaga. E graças a Deus, a gente, além da nossa empresa, tem várias empresas, porque a gente faz o serviço de contratação de closer, mas a gente tem que criar o closer, né? Então a gente está fazendo várias iniciativas, porque quando você tem um processo comercial, que é um processo que escala, dá liberdade, dá esse ROI que a gente teve no último mês, que a gente teve um ROI de cerca de 98. O que é ROI de 98? Para cada R$1 investido em mídia, a gente teve R$98 de retorno. Se a gente investe 10 mil, 980 mil. Se a gente investe 100 mil, seria 9.800.000. Mas qual que é o ponto de atenção desse modelo comercial? É o time de vendas. Total. Treinado e capacitado. Exatamente. Esse é o único downside, cara, porque é maravilhoso. Você tá, tipo, aqui, o time de vendas vendendo. Você está viajando, time de vendas vendendo. Você colocar X, teve um lucro absurdo. Boa. Entende? Então, o único ponto de atenção é treinar bem teu time. Resolvendo isso, cara, você está no paraíso. E outras formas também de treinar, Vinícius, dando pra galera, você deu o teatro funcional, né, que eu gosto, que é vocês... Teatro basicamente é o seguinte, apresenta para ele que eu vou ver como é a apresentação e vou fazer uma análise depois sobre a tua apresentação. Teatro, outras formas também de treinar que eu acho legal, que eu acho interessante, você pode implementar livros, né? Então você bota a equipe para ler um livro naquela semana e depois, na outra semana, vocês debatem sobre o livro. Inclusive, a gente pode implementar lá, né? A gente não está fazendo isso, mas acho que seria interessantíssimo a gente fazer na Full Sales. Gente, esse livro dessa semana aqui é esse aqui. Semana que vem todo mundo se encontra e a gente vai fazer um bate-papo, um brainstorm sobre o livro. Então, toda semana, a equipe lê. Isso estimula a equipe a ler, hábito. Outra coisa também, filme. Filme. Então, gente, filme dessa semana é esse filme. Todo mundo assistindo, semana que vem um feedback. Vamos implementar isso. Vamos. Toda semana um filme e livro. Vai ser até bom para me obrigar a ler também. Porque eu tô mó vagabundo de leitura. Né? Filme, livro, né? Assistir treinamento, levar a tua equipe para assistir treinamentos de terceiros. E aí tem uma grande sacada também. Porque às vezes, né, Vinícius, a gente pega uma pessoa que ela não sabe como treinar o time. Tem gente que é muito bom como gestor, mas não sabe um método de treinamento, nunca aprendeu. Os nossos acelerados da Full Sales, eles têm acesso ao nosso EAD. Exato. Isso eu me orgulho muito de falar isso. EAD de Closer, EAD de SDR, EAD de Social Selling, EAD de prospecção outbound, Hunter. E não é para ele, é para a equipe, né? Isso, né? Então, todos os nossos acelerados, eles ganham um acesso da nossa plataforma de treinamentos para ele passar para a equipe e a equipe treinar. Não só isso, mas tem liderança financeira, que é um treinamento sobre mentalidade financeira, raio-x da personalidade, que é um treinamento sobre perfil comportamental, o Eleves, que é um treinamento de autoestima, autoconfiança e inteligência emocional, prospecção 7D, né? Não. Prospecção 7D também. Tem um outro que é prospecção infinita, que é 10 formas diferentes de prospectar pessoas. Vendedor Top 1, que é um seminário de 2 dias de vendas. Persuasão Pro, que é um treinamento sobre gatilhos mentais e persuasão que está lá. Riqueza na Necessidade, que é eu lendo o meu livro e trazendo uma mudança de mentalidade na galera. Então, quando os nós acelerados entram, eles ganham essa plataforma que eles podem passar para a equipe e a equipe vai se fartar de treinamentos e desenvolvimento, não só de vendas. Mentalidade, inteligência emocional, liderança, como traçar metas de vendas também, desbloqueio da liderança. Uau. Então, tem um arsenal ali. Então, é uma possibilidade também de você terceirizar o treinamento se você não tem essa habilidade.
né? De Que treinar. massa, que massa, Yuri. Isso é verdade, cara, porque imagina o empresário que tá vendo a gente agora, pô, cara, vou ter que ir legal. Aí eu lembro do pessoal quando a gente fala, cara, tem que fazer isso, nossa, muita coisa. Aí tem que fazer um EAD, ou seja, pra fazer um EAD você tem que aprender primeiro, pra parar, pra gravar, pra editar. O processo entre aprender, editar, gravar e ter o EAD vai demorar um ano. Tá, 6 meses, mas para aprender bem, você que não sabe de vendas, ou não sabe, até sabe de vendas, até muito empresário sabe empiricamente. Mas passar isso num processo para uma pessoa consiga performar igual você é, assim você pode escalar, isso demora. Isso demora. Porque quando eu fiz o Master Sales Script, que é uma parte pequena do treinamento, né? Ela é muito profunda, mas é uma parte pequena, eu demorei 1 mês e meio para colocar tudo, né, que eu precisava lá. E eu, além do que eu sei, eu validei com o Yuri, validei, que é um craque de vendas, validei com muita gente, peguei script de 5 pessoas que eu achava relevante, e quando eu peguei até a grande maioria, tava falando as mesmas coisas, fiquei feliz, cara. Ou seja, quem performa bem em vendas estava na mesma congruência que eu tava. Então, só de montar o Master Sales Script demorou 1 mês e meio, cara. Foi difícil, porque eu perdia domingos para fazer detalhadamente, para ensinar a pessoa, para colocar os pactos. Porque numa venda de alto valor, como a gente faz, é venda de detalhe. Então você pode ter essa opção ou você pode cortar caminho, ganhar tempo, né? A gente fala muito de dar processo. E uma das coisas que a gente implementou recentemente, que a gente está sempre melhorando o produto, né, Yuri? Foi justamente, em vez de ensinar a pessoa a ensinar a equipe, a gente ensina direto a equipe. E aí a pessoa consegue ganhar tempo aí e ter uma alta assertividade, porque realmente o nosso EAD está completo. A gente virou quase que pesquisador comercial, né? A gente estuda, a gente pega, a gente vê referência, a gente está sempre vendo o script de coisa de venda, aprimorando tudo a todo tempo, então entrega para a pessoa algo que é quase que pesquisa científica, né? Porque tem que pegar várias teses, várias composições e construir numa narrativa só. Exatamente. E, cara, na base, tipo assim, eu vejo muita operação, Vini, que a pessoa contrata e joga a pessoa lá. Se vira. Cara, isso não vai funcionar. Se você vai contratar a pessoa e jogar ela na sua operação e mandar ela se virar, é melhor você nem contratar. Sabe por quê? Depois a pessoa, ela não performa e ela ainda é taxada de ruim, velho. Nossa, a pessoa é muito ruim, ela nem performa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu entro numa call e eu vou vender o funil de RH, né, o nosso produto de RH, para a pessoa, e eu entro na operação dela e, tipo, não tem um funil, não tem nada, eu não vendo. Sabe por quê? A pessoa não vai ter resultado. E aí ela vai entregar pra gente falando que a contratação foi ruim. Porque ela tem 60 dias de garantia. Então, se você quer um time de closer, de venda comercial que performa, você tem que treinar esse time. Porque senão ele não vai treinar. E aí entra uma outra parada também importante. Você tem que treinar porque tu tem que saber mais do que teu time. Excelente. Por quê? Se você não sabe, aí eu vou dar uma liçãozinha de liderança. Se o líder, se o closer, ele te olha como fraco, ou ele acha que sabe mais do que você, ele não te respeita mais. Ele não enxerga mais você como uma autoridade. E se ele não te enxerga como uma autoridade, você não tem liderança sobre ele. Porque liderança é autoridade. O que faz eu respeitar alguém que está acima de mim é a autoridade que aquela pessoa tem. A partir do momento que eu não vejo ela como uma autoridade, acabou a liderança. Então, se o teu time de vendas não te enxerga como uma pessoa que sabe, uma autoridade, não tem nem como não tem cobrar, liderança. né, não tem liderança. É a mesma coisa, por exemplo, hoje eu fui lá, conversão, toma, 40k, joguei no grupo, estou fechando venda. Eu sou o líder, você é o líder. Como é que a gente vai cobrar a venda da equipe se a gente não vende? Como é que a gente vai cobrar treinamento do time se a gente não é treinado? Fique incongruente, liderança é exemplo. Correto, Entendeu? líder, então, tem que treinar,
pode terceirizar às vezes, mas é bom você também saber. Se você não sabe, busca aprender. Você não precisa ser expert nem perito, mas pelo menos o básico ali para ensinar o teu time você tem que saber. O Flávio Augusto até fala, essa frase é dele. Você tem que ter pelo menos um sócio na empresa que esteja focado nas vendas, que saiba de vendas. Boa. Só tem um sócio, vai ter que ser você, cara. Venda não tem dois, como. Né? Tem dois, né? O Vinícius estava falando comigo esses dias indo te levar lá, tu falou assim, pô, a primeira empresa que eu vi sócio que eu tem 2 caras que sabem fechar muito. Exato, pô, isso é maravilhoso. Porque, assim, palavras também de uma pessoa que a gente já admira, que é o Flávio Augusto. Ele fala que o produto sendo bom é só um detalhe. Só uma correção, acho que o produto ele é a melhor estratégia de marketing de produto. Mas o que ele fala? O produto sendo bom é só um detalhe. O que importa no negócio é a venda. A venda tem que ser, às vezes, 80%, 90% do teu negócio. Essa é a verdade, né? Claro, você tem que entregar um produto maravilhoso e uma estratégia de vendas é um produto maravilhoso. Ainda mais quando indicação, CS e tudo mais. Mas o negócio precisa vender. Você tem que estar imbuído nessa área de vendas ou você deixa de ser empreendedor. E agora, mais 5 ferramentas, e é importante isso, Yuri, que você falou até de empreendedor que não está preparado para assumir um time de closer. Primeiro tem que se preparar. É que nem você, quando, por exemplo, que você quer uma parceira, por exemplo, fiel, bonita, né, uma mulher de valor, você tem que ser um homem de valor e vice-versa. Total. Então, antes de você querer alguma coisa de outro lado, você tem que entregar do seu lado. E aí tem 5 ferramentas que o empreendedor precisa dar. Primeiro, uma apresentação comercial. Que tenha a narrativa do pedido do produto. Não dá para cobrar que o teu closer faça uma narrativa da cabeça dele, sem uma apresentação de alta performance. No nosso programa a gente dá um template e mais 8 apresentações para ela se guiar para entender como é que se faz essa apresentação. Porque quando você tem um closer, ele entra e você dá essa apresentação para ele aí consegue ter um guia. Outra coisa, playbook de closer. Regra, todas as regras lá, todos os princípios, o nosso tem 27 páginas. Como é que faz um script de reunião de boas-vindas, como é que é a estrutura da venda de alta performance, como é que quebra objeções, como é que você tem que se portar mentalmente, vários arquivos que ele vai precisar usar para informações de produto, informações de bônus. E aí depois vem script de apresentação. Boa. Ou seja, a pessoa não quer ela vá seguir um script, que a gente fala para não seguir um script, mas para ter um guia, um script de como é que vai acontecer. As perguntas, por exemplo, do questionário, Spencer, já estão pré-prontas. Ela precisa usar exatamente aquelas não, mas ela precisa ter lá pronta o norte para ela decorar, pelo menos na hora ela saber qual que usar melhor. Por exemplo, se o nosso negócio tem... a gente tem perguntas que perguntam o faturamento da pessoa, ou qual que é a dificuldade que ela está tendo na área comercial. Essas perguntas a gente entrega para o nosso closer para ele não tirar da cartola o que ele vai perguntar. E aí depois tem o script de fechamento. A apresentação é uma coisa, o fechamento é outra. Fechamento é muito complexo. Então, armas, né, de fechamento, argumentos de fechamento. Tem argumentos que a gente já constrói para o closer para ele estudar. Ele não precisa inventar argumentos de fechamento. Boa. Tem vários argumentos de fechamento que são poderosíssimos e que fazem diferença na venda. Tem quebra de objeções que a gente já sabe, mapeou, já sabe como falar. Ele não precisa, daqui a 2 anos, essa objeção já descobri como é que responde, porque uma vez ele respondeu e funcionou. Já tem aquela coisa. Então, além disso, tem um script de objeções, né? Fechamento, script de objeções. E a gente... O que a gente tem mais de ferramenta? Essas 4... Tô esquecendo uma de 4. Mas apresentação, script de fechamento, script de... não, tá certo. Arma de fechamento? Não, tem a apresentação, 2 o playbook, 3 o script de fechamento, 4 script de apresentação e 5 o script de objeções. Então a gente entrega todos esses materiais para ele já ter. Fora o EAD, né? E botaria mais um aí, Spin. Quais são as perguntas, problemas que você eventualmente pode fazer? Então, por exemplo, quando a gente prepara o playbook, quais são as perguntas, problemas que você pode fazer, sugestão? Quais são as perguntas de situação que você pode fazer? Isso tem... não, mas quais tem no são script. as perguntas Sim. de necessidade de solução e implicação, né? Então, é bom você também passar isso e no coisa. No playbook, tem lá, na sugestão de algumas perguntas. E também, na própria formação Closer Águia também, que a galera ganha, tem um arquivo lá, Vini. Não sei se tu já viu, que é um arsenal de pergunta.
Legal. Pergunta problema, pergunta aplicação, várias perguntas que as pessoas podem usar. Para eles verem qual a diferença de cada estilo de pergunta, em que momento fazer cada pergunta. Para você explicar o que é problema, implicação, situação, necessidade, solução, mas você dá também o gabarito, né? No gabarito. Então o gabarito é isso, ó, usa essas aqui que é mais ou menos que a gente... Mais ou menos aqui para te ajudar, para você ter uma ideia do que fazer. E outra coisa também que é bom você ensinar o teu closer também, para fazer duas questões também que é bom você treinar esse cara. Treinar a mentalidade dele. Então, por exemplo, as últimas reuniões que a gente fez foi basicamente trabalhando a cabeça da galera. Treinar a mentalidade e treinar também negociação. Ensinar esse cara como negociar. Porque venda de alto valor tem muita negociação. Na verdade, na real, para mim, a venda é um processo de negociação. Então, também você ensinar técnicas de gatilhos de negociação, né, para o closer ele não cair numa banana muitas vezes, para saber negociar, por exemplo. Olha só que legal, é bom falar isso. Eu estava no treinamento e aí uma mulher boa de vendas. Giraia, mulher. Aí trouxe ela para mim, né? Os closer tudo vazando. Tipo assim, não vou pegar essa mulher não, sei lá. Aí joga pro Yuri. Aí trouxeram para mim, aí ela sentou... Aí eu virei e falei pra ela assim, cara, eu validei ela, fui no ego dela, falei, olha, já me falaram que tu é boa de venda, hein? Já me falaram que tu é foda. Falei assim pra ela, falaram que tu é boa. Dominante, né? Ela, nossa, que lá, falei, cara, vamos lá, direto ao ponto, sem estratégiazinha de vendas, de nada, de gatilhozinho, tu já sabe. O que tá te impedindo de fechar? Mandei assim, ó, pá. Aí ela e veio conversando e tal, a gente começou a negociação. Aí ela foi, jogou assim, ela falou, ó, que eu posso pagar isso aqui. Bum, botou 30 no papel. Eu virei pra ela e falei assim, olha, isso aqui eu já te adianto que é impossível fazer. Já te adianto. Eu jogo isso aqui, 40. Aí ela olhou assim, aí eu fui 40, aí eu peguei 40 e fiz cálculo. Falei, pô, tu falou que pode pagar 60 por mês. Pô, tu vai pagar só um pouquinho a mais. Olha isso aqui. Isso aqui tu gasta no final de semana, pô. Então, ó, só dá uma apertadinha aí. Uhum. Aí ela olhou assim, ela falou, cara, eu posso ser 35. Aí eu olhei assim, falei assim, cara, 35, nem eu nem você. Pum, isso aqui. Aí ela olhou, falou assim, não, 35. Falei, é isso aqui. Nem eu, nem você. Aí ela, tá bom. E aí ela foi lá e pá, fechou. E aí pagou praticamente à vista, né? Por isso que tinha margem pra negociar e tal. E aí depois eu fiquei zoando ela. Falei assim, ganhei da negociação, tá? Aí eu via ela, ganhei da negociação. Ela ficava puta, né? Ela até... eu ganhei então, mas isso é saber negociar. Sim. Então, o closer, ele tem que saber negociar, porque quando tu entra numa venda de alto valor, né, muitas das vendas de alto valor, ela vai vir com uma negociação. Sim. Né? Que é o momento ali de você, pô, como é o pagamento? E se eu pagar à vista? E se eu fizer isso? Dá para fazer isso? Não dá? Então, você, como closer, você tem que saber negociar, porque senão o teu cliente vai pegar você de jeito porque você não sabe negociar. Então, é uma das coisas que eu aconselharia a galera a ensinar o closer e a negociar também. É total, cara. Total. E chega no momento do fechamento que a venda tá naquele rito, né? Naquele samba de vai, não vai. Esse rito aí, sim, você precisa estar bem afiado em estratégia de negociação. Falar assim, ó, se assim dá, se eu conseguir isso aqui, você tá fechado? Né? Pra justamente transformar aquela negociação em venda também, né? Total. Então, cara, é o resumo, né, de tudo isso, né, Yuri? É, assim, treinar time é preciso. Cuidado, ainda mais hoje em dia, de não treinar de qualquer jeito. Não gastar energia demais, porque energia você podia estar dando em outro lugar. Não fique com medo da pessoa sair porque você tá treinando, porque dá o seu melhor, velho. Se a pessoa quiser ir embora, tá tudo bem, mas você não pode ficar com medo de treinar
pensando, e se a pessoa sair? Cara, se você não treinar, ela vai sair. Exatamente. Se você não dá a ferramenta, assim, essas ferramentas que a gente falou de script, apresentação, playbook, assim, seu trabalho também é em vão, né? Porque você vai treinar a pessoa, ela não vai entender. Eu já vi muita operação, Yuri, que é o closer fazer o próprio script. Ou seja, cada um fazia de uma maneira. E por acaso um de 7 vendia bem, aí não sabia replicar aquele modelo. Se esse um saía, que a gente já viu muita história triste por aí, e aí a empresa acabou, né? O Yuri contou aqui no outro podcast que tinha uma pessoa que descobriu que o vendedor que era representante de 90% da receita estava roubando. Tá roubando, acabou. Quase deu ruim. Só não deu ruim porque ele tinha, na época, fazer processo comigo. E aí eu iluminei a cabeça dele e falei, meu cara, se você demitir esse cara agora, tu vai perder 90% do teu faturamento. Como é que tu vai comer? Como é que tu vai pagar os funcionários? Como é que tu vai dar comida pra família? Né? E aí eu tive que ir pra operação dele pra treinar a galera. Por quê? Ele treinou uma única pessoa. Pois é. Na verdade, ele não treinou. Ele pegou um vendedor muito bom, pronto, e não capacitava os outros vendedores. Porque não sabia replicar. Né? Ou porque não sabe o processo de criar essa replicação. E eu até entendo, cara, porque o dono de negócio está fazendo 1000 coisas. Imagina, parar 1 hora, entrou uma pessoa nova, tem que parar 2 horas por dia para treinar a pessoa. É difícil. Isso é um quebra-cabeça que você tem que saber jogar. É um jogo de xadrez, né, Yuri? Você não pode jogar só na força do músculo. Não, vou treinar, que não sei o que lá. O que a gente fez no nosso EAD? A gente fez o melhor treinamento possível, mas a gente fez uma vez só em EAD. Boa. E a gente tem um processo para acompanhar se a pessoa tá vendo, claro, porque ao vivo é muito mais fácil da pessoa tá vendo, né? E por que a gente também criou o EAD, né? É importante falar, justamente para desafogar a equipe dos nossos acelerados, pô. Então, quando a gente pensou em, vamos criar um EAD de social selling, de close SDR, é justamente para galera, desafogar, porque eu basicamente pego e falo assim, olha, toma, chegou um social selling novo na equipe, nossa. Toma, vai lá e estuda. Só EAD resolve. Estuda isso aqui, tá? Ctrl-C, Ctrl-V, tem script pronto, processo pronto. Toma o EAD. Ou seja, isso desafoga muito aquela pessoa que tá... Porque o empresário ele tem que estar focado no quê? Na estratégia. Sim. Né? O nível estratégico da empresa. Né? O tático operacional não é ele. Estratégico, CEO, empresário, dono do negócio. Tático, gerentes, supervisores. Operacional, a mão de obra. E aí tem muito líder, dono de negócio, que está no operacional, pô. Entendeu? Sim. E aí a gente vai criar um EAD e fala assim, toma, só dá para sua equipe, pô. É o melhor treinamento de vendas que a tua equipe vai ter acesso. O feedback tá maravilhoso. Não, pô. Tá maravilhoso. Tu recebeu um feedback de um treinamento teu, do Master Seu Script, que é o mais fraco de tudo. O EAD de Close, por exemplo, é muito mais potente. É muito mais completo. Mais o Master Seu Script, que é mais fraquinho, mas é bom pra cacete, recebeu um feedback de um treinamento que a pessoa pagou mais de 200 mil para fazer parte desse programa. E o método de vendas do Master Seu Script é melhor do que o outro. Mas esse é o feedback. Entre aspas, fraquinho é mais forte do que um programa inteiro de outra empresa que cobra 230 mil, né? E o nosso, e o EAD de Closer e o Closer Águia, também mais completo. Potentaço. Master Seu Script é o resumo em 1 hora de apresentação, o resumo de 1 hora de fechamento. Tá. Mas Sim. são 2 vídeos de 1 hora. São dois vídeos de 1 hora. Deixar aqui embaixo, né? Tá, Pra galera baixar. aí, não sei se vai estar de graça. Ou tá o valor de R$17, né? Ou tá 17. Pra tirar curioso, né? Porque o curioso fica baixando aí. Ele vai ser pago. Se você quer R$17 pra você vender 500 mil, 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, como as nossas operações vendem, R$17 não vai ser nada, porque aí tá o ouro, eu tenho certeza. Se não achar o ouro, eu te dou o dinheiro de volta e você não pode ficar com o treinamento, fica tranquilo. E pode ser que esteja de graça, vai depender. Cara, eu tô satisfeito. Satisfeitíssimo, Yuri. Espero que você que esteja em casa agora entenda como é que foi esse o processo de treinamento de closer. Espero que você tenha tomado proveito. Espero que você entenda o conceito de gastar energia, mas não gastar energia demais, investir energia de maneira sábia, para que você tenha um negócio previsível, um time previsível, que lucre, gere equity, previsibilidade para o seu negócio. Se quiser também conhecer os nossos serviços, aqui embaixo vai ter o Master Seu Script, os nossos produtos. Se você quiser também contactar a gente para fazer uma call diagnóstico do seu negócio, para entender como você pode acelerar, escalar,
para ter mais previsibilidade e lucratividade desse negócio através de times comerciais e estratégias comerciais. Nós aqui da Full Sail somos faixa preta e fazer isso. Então a gente consegue te ajudar. É só preencher aqui o diagnóstico gratuito que você vai falar com um dos nossos executivos, ele vai avaliar o seu negócio e vai dizer para você se a gente consegue ou não te ajudar de fato. Então clica aqui embaixo, agenda o seu diagnóstico, aqui também tem os nossos serviços, aqui tem um link também de contratação, está precisando contratar Close, SDR também, aqui embaixo tem um link, e se precisar de qualquer coisa, é só contactar a gente. Não esqueça também de deixar seu like, dar o seu joinha aí, dar aquele curtir, dar aquela moral. Compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, que você sabe que precisa. Se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações para ser avisado. E lembre-se que toda terça-feira, às 20h30, aqui nesse canal, acontece o podcast Comercial Faixa Preta para elevar o seu nível, o seu grau de faixa, para que você possa tornar o seu negócio previsível, lucrativo e escalável. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu!